Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Chegamos à nossa aula 2 do projeto de Páscoa. Se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. E todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila também vão estar aqui na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar as notificações. Dessa forma você nos apoia para que além dos nossos cursos a gente consiga continuar trazendo também aulas gratuitas para vocês. Combinado? E acompanhem também as nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que vão vir por aqui. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Então, gente, a montagem do rostinho do menino é a mesma que vimos na aula 1 e os olhinhos também. A roupinha só é um modelo diferente, mas a forma de dublagem é exatamente a mesma que nós vimos lá na aula 1 no vestido da nossa menininha, tá bom? Então aqui, ó, esse macacão ele vai ter um detalhezinho que eu vou colar aqui com a cola de silicone fria. É uma parte bem simples aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Depois de colar o detalhe, é só recortar o excesso que ficou ali nas laterais, tá bom? Aqui nós vamos ter também um bolsinho, ó, bem simples. Eu vou usar um pouquinho de cola de silicone fria só para ajudar a fixar. E em seguida eu vou passar o pontinho alinhavo aqui, nas laterais desse meu bolsinho. Eu tô usando aqui uma linha laranja, que é justamente para dar um destaque nesse pontinho, tá certo? E vamos reservar essa peça sem costura nas laterais, vou passar a costura do ponto caseado somente ali no meio da perninha. A franjinha também é dublada, como vimos na aula 1. O corpinho está dividido nessas duas partes, então eu já colei ali a primeira, vou posicionar ali o pescoço, alinhar tudo, né, que eu gosto sempre de alinhar, vou alinhar a parte de baixo, e depois que eu ajustar tudo, aí sim eu vou aplicar a cola de silicone ali na parte de cima, tá? Somente na parte ali mesmo que encaixa no pescoço. O restante da montagem do corpinho é exatamente a mesma forma que nós fizemos lá na aula 1. A montagem do bracinho é bem simples, tá? Aqui, antes de fazer a costura, nós vamos colar a manguinha. Então, eu já colei um lado, faço aquele alinhamento e colo a manguinha. E aqui a costurinha, gente, é a mesma que nós vimos lá na bonequinha. A troca de linha também eu já ensinei na aula 1. E para quem tiver dúvidas, tem vídeo aqui no canal ensinando ponto caseado. A perninha aqui já vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu já costurei, preenchi e na parte de cima eu vou fechar com um pontinho alinhavo. Então, eu faço o pontinho, já puxo ali, ó, e vou preenchendo bem com a fibra. É importante que essa perninha ela fique bem preenchida, bem durinha, que é para que a nossa peça ela consiga parar de pé, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou colocando a fibra, vou puxando aos pouquinhos até a gente sentir que essa peça ela ficou bem firme. Finalizado o enchimento, nós vamos puxar e dar aqui de 2 a 3 pontinhos de arremate para que ele fique bem firme e não solte. Agora vamos fazer o tênis. Essa parte, não vou mentir para vocês, é a mais chatinha para fazer da peça, mas aí é só fazer com bastante calma que vai dar certo. A sola do sapato é feita da mesma forma que fizemos lá na aula 1 e a parte de encaixe do pé no sapato também. Nós vamos ter agora essa parte aqui da frente, eu vou usar um pinguinho de cola de silicone fria só para segurar essa parte no lugar. E em seguida, eu vou passar aqui o ponto palito. Ponto palito é um pontinho que eu já ensinei aqui no canal também, eu vou deixar a playlist aqui na descrição para vocês. E aqui é só seguir fazendo esse pontinho aí ao longo de toda essa parte. Finalizado isso, aqui eu já vou aplicar também a língua do tênis, né? Aquela partezinha que fica ali em cima. Vou aplicar aqui também com um pontinho palito, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, só caso haja alguma dúvida, mas é bem simples. Finalizada essa parte, eu vou fazer aqui a costura na parte de trás e encaixar na sola. Essa parte, gente, de encaixar é bem importante. Então, você vai medir ali o sapato bem certinho em cima da sola. Se for necessário, você pode alfinetar antes de fazer a costura, tá? Lá no molde, eu até deixei uma marcação mais ou menos ali de onde eu posicionei a minha costura.
Mas vocês podem fazer a medição aí, encaixando bem o sapatinho em cima da sola antes de fazer essa costura, tá certo? É necessário tomar esse cuidado para que na hora que você costurar, essa parte da frente ela não fique torta. Então, depois de achar a posição, é só fazer o pontinho caseado em volta e encher a frente do sapatinho, assim como nós fizemos lá na aula 1. E em seguida, aqui o encaixe do pezinho, o preenchimento do sapato e a costurinha com ponto invisível, vocês vão seguir o mesmo processo da aula 1. Aqui no detalhe, ó, eu vou seguir a marcação do molde e fazer a marcação com a caneta fantasminha. Depois eu fiz essa dobradurazinha no feltro e vou fazer uma abertura bem pequenininha ali com a tesoura, tá? Essa abertura tem que ser o suficiente para que esse ilhós ele entre bem justinho, não pode ser uma abertura muito grande. Então, vá abrindo ali aos pouquinhos e assim que você conseguir encaixar o ilhós, pode parar, é só deixar ele encaixar ali bem justinho. Feito isso, eu vou utilizar aqui o alicate de pressão. Essa ferramenta, gente, foi um investimento muito bacana aqui pro ateliê, tá? Ela permite a aplicação de ilhós e de botões também, é bem legal. Então, aqui eu fixei, ó, o meu ilhós e vou aplicar mais 3 ali na marcação que eu fiz. Para o cadarço, eu optei por usar um fio acetinado dourado, ele é bem bonito, o efeito fica muito bacana. E o nosso sapatinho vai ter um acabamento aqui na parte de baixo. Então, é uma tirinha de feltro que nós vamos aplicar aqui a cola quente e dobrar ao meio, tá? É uma peça bem simples de fazer, mas que dá um acabamento muito bacana aí no final. Finalizada a dobradura, eu vou passar o isqueiro bem rapidinho aqui, ó, só para dar um acabamento. Eu gosto bastante do jeito que ela fica depois da chama do isqueiro. E vamos agora para a montagem final. Então, essa linguinha aqui, vocês vão reparar que tá um pouquinho maior, é que na confecção do segundo tênis eu resolvi aumentar um pouquinho, pois a primeira ficou um pouco pequena. Então, eu vou aplicar um pouquinho de cola aqui nas laterais, só para manter essa linguinha no lugar. E em seguida, vamos posicionar aqui o detalhe. Então, vamos encaixar essa parte ali bem certinha e ajustar para que não fique ali um lado maior do que o outro, tá? Então, ajusta bem, posiciona e só depois vamos começar a aplicar a cola quente. Aplique a cola somente ali na parte de baixo, conforme eu estou demonstrando aí no vídeo, e tomem sempre cuidado, gente, com o excesso da cola, tá bom? Vá colando aqui aos pouquinhos, que vai ficar bem legal o acabamento de vocês, tá certo? Então, essa parte, ela fica bem bacana, gente, bem bonitinha, ó. É uma parte que eu resolvi não dublar, eu fiz ela no feltro simples mesmo, mas o resultado fica bem bacana. Vamos seguir agora colando o detalhe da parte de baixo. Comece a colagem pela parte de trás do sapatinho. E em seguida, vamos aplicando a cola aos pouquinhos e dando a volta em todo o sapato. E sempre lembrando, gente, de tomar cuidado com a quantidade de cola. Quando chegar na parte de trás, vamos finalizar dessa forma, aplicando a cola ali no sapatinho e também na bordinha ali, na primeira pontinha que nós colamos. Em seguida, vamos fazer essa união ali, ó, com a unha. Isso é para garantir que essas duas partes fiquem bem coladinhas. Em seguida, vamos cortar bem rente ali com a tesoura e se você quiser pode raspar a agulha ali na emenda para dar um acabamento bem bacana, tá bom? Aqui eu vou terminar de raspar, vou cortar um pouquinho ali do excesso, ó, que ficou na parte de cima e nosso tênis está quase pronto. Agora, vamos finalizar colocando o cadarço. Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês, foi a forma que eu coloquei o meu aqui, mas vocês podem usar aí de outra forma, tá? Aqui é como se a gente estivesse colocando o cadarço no nosso próprio tênis. Aqui, se você não tiver o alicate de ilhós nessa parte, você pode usar o agulhão de boneca e ir costurando, né, esse fio aí no local da amarração do tênis, que também funciona. Tá? Mas se você puder investir aí nesse alicate, no ilhós, vai dar um acabamento todo diferenciado no seu trabalho. Então, para finalizar aqui, eu vou dar um nozinho e uma laçada, igual nós fazemos com o nosso tênis mesmo. Ajusto o tamanho do laço e corto o excesso do fio. E eu gosto de passar a chama do isqueiro na pontinha para que ele não desfie. Como o fio acetinado é um pouco escorregadio, eu gosto sempre de finalizar
aplicando um pouquinho de cola ali, ó, embaixo do nozinho. Isso vai garantir que ele não saia do lugar. Olhem só que charmoso que fica esse tênis. Então, aqui agora eu vou adiantar alguns processos e volto. Então, com o corpinho já montado, lembrando que esse processo eu já mostrei lá na aula 1, nós vamos aplicar aqui a perninha, tá bom? Então, cuidado aqui na hora do enchimento, gente, para que essa perninha fique com tamanho uniforme, tá bom? Então, a gente inicia aplicando a cola quente ali na perninha e vamos posicionar a mesma ali no corpinho. Aqui eu posicionei a perninha, ó, bem rente ali a costura e pressionei a mesma ali no corpinho até a secagem total da cola. E para que essa peça ela fique bem estruturada, eu vou utilizar aqui a linha de costura com 4 perninhas na agulha e vou fazer o ponto invisível em volta dessa perninha. A gente trabalhou bastante o ponto invisível lá na aula 1, tá? Para quem tiver alguma dúvida, não deixe de assistir a primeira aula, pois ela é muito importante. Então, eu vou fazer esse pontinho invisível ali em volta de toda a perninha, tá? E passem esse ponto invisível em volta de 2 a 3 vezes, até você sentir que a perninha ela ficou bem firme nesse corpinho, tá certo? Então, aqui, ó, para fazer o arremate, eu vou utilizar aqui o próprio ponto caseado da lateral, tá? Então, eu faço uns 2 pontinhos aí em cima dos pontos caseados, entro com a agulha na peça e corto a linha bem rente ali para o acabamento ficar legal. Vamos agora para a colocação do macacão. Então, eu fiz o ponto caseado, ó, só ali no meio da perninha, tá? E nós vamos encaixar esse macacão ali no corpinho do nosso bonequinho. E depois de encaixar o macacão no corpinho, vá puxando, vá acertando ali, deixando tudo bem alinhado. E aqui você pode colocar uns grampinhos ou uns alfinetes ali nas laterais, que é para segurar ele na posição, igual eu fiz aqui. E daí, nós vamos fazer o pontinho caseado normalmente, tá? Aqui nesse primeiro ponto tem um detalhe, ó, que eu vou dar 2 pontinhos no mesmo lugar para que ele fique bem travadinho e essa costura não abra ali, tá certo? Em seguida, é só fazer o pontinho caseado normalmente. Lembrando que eu já ensinei todos esses pontos aqui no canal e eu vou deixar a playlist para vocês aqui, tá? Nesse processo, gente, lembrem sempre de pegar tanto o feltro quanto o tecido, tá? O feltro que a gente dublou aí nesse tecido. Então, aqui eu já fiz o ponto caseado de um lado e do outro eu só vou mostrar para vocês o arremate, ó, que eu tô fazendo da mesma forma que eu venho fazendo aí ao longo da primeira aula, que eu já mostrei para vocês os pontinhos de arremate, tá? Então, aqui, ó, o nosso macacão já está costuradinho. Vamos colocar aqui um pinguinho de cola ali na parte de trás para segurar ele no lugar. E agora, vamos para a colocação aí dos bracinhos, tá? A posição, lembrando que são vocês que vão escolher, aqui eu já vou aplicar o primeiro bracinho, aplicando a cola, e vou pressionar até a secagem total dessa cola, tá certo? Aqui eu não vou fazer o ponto invisível em volta, como nós fizemos lá na menina, pois o feltro com feltro, ele segura super bem com a cola quente. E aqui no bracinho, no segundo bracinho, gente, eu vou fazer a mesma dobradura que eu fiz lá no bracinho da nossa menina na aula 1. Eu vou colocar aqui os ovinhos de Páscoa, ó, só para ver a posição. E aí sim eu sigo com a colagem do bracinho normalmente, sempre lembrando de pressionar até a secagem total da cola, tá certo, pessoal? Então, aqui agora eu vou seguir posicionando ali a parte de cima do macacão e vou dar um pinguinho de cola de cada lado, só para que ele fique posicionado e não saia do lugar. E agora vamos para a colagem da alça. Nessa alça aqui do nosso bonequinho, eu costurei um botãozinho ali na ponta e vou aplicar aqui com a cola quente. Comece colando a parte da frente, posicione ali o botãozinho para que ele fique bem bonitinho no lugar. E aí, é só puxar a tirinha para a parte de trás do macacão. Aqui eu vou fazer ele cruzado na parte de trás. Agora, aplique um pinguinho de cola quente ali na parte de trás para poder fixar essa tira. E em seguida, recorte aí o excesso de feltro que ficar. Repita o processo do outro lado. E agora, vamos para a colagem aqui dos ovinhos de Páscoa.
Então, aqui no bracinho do nosso menino, nós vamos colar 2 ovinhos. Então, eu vou ver aqui a posição, tá? Vou juntar esses ovinhos, lembrando que eu não gosto muito de aplicar só a cola quente quando é tecido com tecido. Então, eu botei um pouquinho dessa outra cola aqui e vou ajudar com a cola quente. Vou pressionar aqui até a secagem total e aí sim eu vou fazer a colagem dentro do bracinho ali do nosso bonequinho, conforme eu tô mostrando pra vocês. Pressione bem aqui até a cola secar. E em seguida, vamos colar o outro ovinho na outra mãozinha. Lembrando que esse ovinho de Páscoa eu ensinei vocês a fazerem lá na aula 1, tá? Então, aqui eu vou aplicar a cola quente e posicionar o ovinho na mão do nosso bonequinho. O processinho de pintura do rosto eu já mostrei lá na aula 1 e aqui eu vou mostrar só a aplicação mesmo da franja. Então, eu aplico a cola ali, ó, só na parte de baixo da franja, eu deixo as pontinhas ali soltas, tá? E o nosso bonequinho ficou pronto. Ele fica em pé, tá, gente? Em bases bem estáveis. Se você for colocar em uma base um pouco mais instável, eu indico a colocação de uma base aí nesse pezinho. E concluímos a nossa aula 2 do nosso projetinho de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem fazendo as peças, me marquem lá nas minhas redes sociais para que eu possa ver os trabalhos lindos de vocês, tá certo? Um beijo, obrigada pela sua presença e até a próxima aula. A gente se vê já já. Tchau, tchau!